Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual, hoje aqui, direto de Belo Horizonte, minha capital mineira, visitando as instalações da Canção Nova e sendo muito bem recebido aqui, hoje também assessorado pelo querido Wagner, que se dispôs a estar comigo hoje, no programa. Obrigado, Wagner, que Deus te abençoe, meu amigo. Você que nos acompanha em casa hoje, começando com essa música que tantas vezes nós já ouvimos, na verdade, inspirada neste relato do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Jesus está neste momento fazendo um discurso para aqueles que o ouviam a respeito da misericórdia de Deus. E a misericórdia divina é um contexto tão profundo que Jesus não contou uma história só. Ele fala de maneira muito simples para que as pessoas pudessem entender como é que nós podemos nos aproximar do coração de Jesus. Aqui no caso ele está mostrando o coração do Pai, né? A teologia nos diz que Jesus
é a hermenêutica do Pai. Palavra bonita, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Uma palavra que a gente escuta pouco, fala pouco, mas que significa muito na nossa vida. Toda vez que você está lendo um texto e tentando interpretar o que aquele texto está lhe dizendo, isso nós fazemos toda hora, né? Ou então quando você está assistindo um programa de televisão e está interpretando o que aquela pessoa está lhe dizendo, ou até mesmo quando você está conversando com alguém, ela está lhe contando uma história, e você está passando aquela história pelo crivo, pelo filtro do seu entendimento, você está fazendo uma experiência hermenêutica. Hermes, aquele deus grego, essa palavra vem da mitologia grega. É aquele que contou, interpretou os segredos dos deuses e contou aos homens. A hermenêutica é a ciência da interpretação. É a oportunidade que nós temos de compreender um texto a partir de regras estabelecidas pela própria razão, pela própria inteligência. A gente entende um texto pelo contexto. Toda vez que eu pego um texto, eu preciso ver em que situação que ele está situado. Você também, quando vai escutar uma pessoa lhe dizendo, a primeira coisa que você quer saber é que ela ambiente a história, né? Onde foi que aconteceu? Com quem você estava? Isso é hermenêutica. Então é uma palavra bonita e difícil, que na verdade você usa no seu dia a dia sem saber que está usando. Você é hermenêutico, porque você precisa interpretar os fatos, você precisa interpretar uma notícia que você viu. Então, por isso a teologia nos diz que Jesus é a hermenêutica do Pai. É a interpretação definitiva, plena, que Deus poderia fazer de si mesmo através de seu Filho. Melhor, que Ele poderia entregar a nós, para que nós pudéssemos interpretar quem Ele é, a partir daquele que se revela em Jesus. Jesus humanamente, vivendo como Ele viveu, falando o que Ele falava, Ele nos deu acesso ao céu. Ele nos deu acesso ao pleno conhecimento do Pai. Então não há equívocos. Se você quiser conhecer o coração do Pai, você terá que ler os Evangelhos. Você terá que ter um contato direto com Jesus, através dessa palavra inspirada, que nós acreditamos ser sagrada. E é aqui, neste contexto em que ele está falando da misericórdia do Pai, que ele conta a história do filho pródigo, que inspirou o Fred e o Márcio para fazerem essa música, Tudo é do Pai. Ele diz: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto eles lhe davam. Então, o filho caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, e já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Veja bem,
Esse evangelho que tantas vezes nós já ouvimos, foi uma maneira, essa parábola, Jesus gostava de falar de maneira que as pessoas pudessem entender. Ele contava histórias. Essa história está a serviço desta teologia que Jesus já tem dentro do coração dele como essa missão, essa vocação inerente a ele, e que depois se torna nossa também, né? Porque isso é muito interessante. A nossa vocação cristã nos coloca em íntima comunhão com o coração de Jesus, para que a gente anuncie o mesmo que ele anunciou. O que ele pretende com essa história? Convencer as pessoas que o ouviam de que Deus Pai é misericordioso. É fácil a gente entender. Jesus estava numa época, num contexto religioso, onde as pessoas não podiam nem pronunciar o nome de Deus. Tamanha a distância que aquele contexto religioso fazia questão de estabelecer entre Deus e os homens. O templo de Jerusalém, o lugar onde os grandes cultos aconteciam, ali havia um lugar, o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O acesso a Deus era muito restrito, muito poucos podiam ter esse acesso. Jesus quer democratizar esse acesso. A sua missão é justamente colocar o povo no colo de Deus, é retirar as distâncias, é retirar todo e qualquer obstáculo que pudesse impedir que um ser humano fizesse a experiência de Deus. Ali, naquele momento, ele constrói uma história bonita a partir de um pai, de um filho, de uma história que todos nós conseguimos entender. É fácil, né? Você é pai, você é filho. Em alguma parte dessa história você consegue entender, você consegue estar. Naquele tempo, minha gente, só para a gente compreender um pouco melhor, pedir a herança ao pai é a mesma coisa que dizer que ele está morto a partir daquele momento. Porque a herança só era dividida depois da morte do pai. Se um filho pede a herança para o pai antes mesmo da morte desse pai, é como se ele estivesse dizendo: meu pai, a partir de hoje o senhor não existe mais para mim. Vou pegar esse dinheiro, vou embora e a minha filiação termina aqui. A nossa relação de pai e filho termina aqui no momento em que você me entrega a herança. Isso é tão verdadeiro no coração desse jovem, que depois que ele começa a passar fome, depois de ter desperdiçado todo o dinheiro que ele ganhou do pai, e olha que ele deve ter levado muito tempo para gastar esse dinheiro, né? Não sabemos, o Evangelho não nos diz quanto tempo ele ficou afastado, quanto tempo ele deixou o pai nesse sofrimento. 15, 20 anos, não sei. O fato é que, ao pedir a herança do pai, ele decretou então a morte do pai para ele. Deixamos de ter esse vínculo. Foi embora, viveu uma vida cheia de aventuras, gastou dinheiro, até o momento em que ele, desprovido do dinheiro, desprovido da herança material, ele caiu em si. Você já deve ter experimentado isso, né? Às vezes a gente comete erros que levam anos e a gente se adapta ao erro. A gente já não consegue mais perceber que está errado. Mas parece que chega um momento da vida em que a gente cai em si. É como se retirasse uma cortina que até então antes nos impedia de ter o conhecimento da verdade, ou até mesmo ter a percepção do erro que a gente está cometendo. Isso é muito comum. Eu vejo em mim, é provável que você veja isso em você. Nós erramos e não percebemos que erramos porque ficamos adaptados ao erro. O erro cria um aconchego, mas a própria vida se encarrega de nos mostrar que estamos errados. Santo Agostinho nos dizia que é a própria ação de Deus em nós, que para um ser humano reconhecer-se errado, ele já tem que estar sob o influxo da graça. É assim mesmo. De repente a gente toma consciência de que está tratando mal o outro, de repente a gente toma consciência de que fez uma escolha infeliz, aí a gente tenta corrigir e nem sempre a gente tem a oportunidade de corrigir.
Esse menino aqui, por exemplo, sei lá, 15, 20 anos depois de não ter mais o dinheiro do pai, porque havia gastado tudo, ele identifica que ele não estava no lugar certo, que ele havia feito tudo errado. E ele quer corrigir isso, porque a miséria é tanta que nem mesmo o alimento dos porcos ele pode comer. Veja bem, aqui o evangelista fala de maneira muito concreta o alimento dos porcos. Mas a gente pode colocar nesse alimento dos porcos muito mais do que o material ali, o alimento de um porco. É muito mais que isso. É como se esse menino estivesse experimentando o que havia de mais imundo no mundo. É como se ele estivesse chegando de fato a um lugar muito tenebroso, muito triste de visitar, de ser visitado. Ele estava no fosso da miséria, experimentando os sentimentos mais mesquinhos dele e dos outros. Foi o momento em que ele sentiu o desejo de voltar para casa e pedir ao pai que o tratasse como um de seus empregados. Certamente o pai devia ser um homem muito bom, que dava um tratamento muito digno aos empregados, que não era muito comum naquela época também. Muitas vezes a visão que se tinha do empregado é que aquele que o servia era uma espécie de escravo. Não. Ali este homem já possuía um coração mais evoluído, né? Podemos dizer. Se ele tratava bem os empregados, vou voltar para lá e quem sabe ele me trata como um dos seus empregados, porque ser empregado do meu pai, que é um homem misericordioso, é muito melhor do que ficar aqui, comendo a lavagem dos porcos. O primeiro passo que faz esse menino, ou melhor, o primeiro sentimento que faz esse menino querer dar um passo na direção do seu retorno, é justamente o reconhecimento da misericórdia do pai. Ele identifica que o pai trata bem os seus empregados. Ele se agarra nesse fio de confiança. A vida já havia retirado tanto dele, e já havia perdido tudo, que ele resolveu confiar na misericórdia do pai dele, mas para ser tratado como empregado. O primeiro passo na direção da misericórdia é para ser tratado com justiça, digamos assim. Quem sabe ele será justo comigo e me proporcionará a mesma vida que um empregado dele tem. Agarrado nesse fio de esperança, ele volta. Certamente fez um discurso longo dentro de si, né? Preparou na cabeça dele um discurso longo para convencer o pai disso. Mesmo sabendo que o pai era misericordioso, ele tinha o receio de que o pai pudesse ter mágoas, pudesse estar chateado com ele. Quanto tempo se passou em que ele havia sepultado o pai em vida? Sepultado no significado, né? Meu pai, a partir de hoje, eu não quero mais o senhor, não precisa mais ser o meu pai, só me dá o dinheiro, que é o que me interessa no senhor hoje. Olhou para o pai como se o pai fosse um objeto, um banco. Só quero o seu dinheiro e vou-me embora. Ao retornar, ele precisa administrar essa mágoa que certamente havia ficado no coração do pai dele. Certamente esse menino também era um guardador de mágoas, né? Porque a gente olha para o outro da maneira como nós olhamos para nós. Se eu guardo mágoas, eu tenho sempre a impressão de que o outro também guardou mágoas de mim. E quando ele, naquela estrada de volta para casa, já um caminho que ele conhecia, percebe que o pai está à porta, numa atitude de espera. Numa atitude de espera, o pai continua ali, misericordioso. Então ele vai na direção do pai, pronto para fazer o discurso, pronto para contar a ele todas as suas desculpas e solicitar um emprego naquela casa que até então ele era filho. E o gesto mais bonito, um gesto que faz com que aquele menino não precise nem dizer, não precisa nem fazer o discurso que ele havia preparado. O discurso ficou calado na boca, né? Tem até aquela música, pode continuar nesse tom, Wagner.
deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, eu sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. A palavra nos diz que o pai olhou para o menino dele com compaixão. O que é compaixão? É sentir a paixão do outro. É sentir com o outro aquilo que pertence ao outro. É a gente colocar o coração na mesma sintonia que o outro. O conceito de compaixão é riquíssimo dentro do cristianismo, porque não é uma indiferença com o sofrimento do outro, e nem é uma ajuda aparente. Não. A compaixão não significa oferecer ao outro apenas gestos. Ah, então tá bom, você precisa de pão, você está com fome, eu te ofereço pão. Não. A compaixão é um movimento que faz com que o sentimento do outro, a dor do outro, seja sentida por nós. Foi assim que o pai acolheu seu filho. Sentiu a dor que doía nele. Compadeceu-se. Viveu a mesma paixão que existia dentro daquele coração. Trouxe ele inteiro para dentro de si. E ali uma festa começou. Aconteceu dentro do coração daquele menino, certamente desconcertado, porque ele não esperava ser tratado daquela forma. Ele não esperava que seria amado naquele momento, porque ele não merecia ser. Eu sempre gosto de dizer, minha gente, nós nunca vamos esquecer uma pessoa que nos amou no momento que a gente não merece ser amado. Nós nunca vamos esquecer uma pessoa que nos acolheu no momento em que a gente não merecia ser acolhido. Esse é o amor de Deus. Para isso Jesus contou essa história, para que a gente tivesse condições de compreender que nós também vivemos a experiência do filho pródigo. Nós também fazemos escolhas erradas. Nós também somos infelizes muitas vezes em sair do lugar que de fato nos pertence para ir buscar um lugar estrangeiro que não tem nada a ver com a nossa alma, com a nossa vida. Nós também nos embrenhamos em caminhos que nos destroem. Também somos reduzidos a um lugar onde só nos resta o que há de mais miserável. É a consequência do pecado. Talvez você já tenha experimentado isso na sua vida com a mesma intensidade que esse menino. O pecado foi tão profundo na sua alma, as consequências do pecado foram tão sérias na sua vida, que você esqueceu quem você era. Sim, porque durante muitos anos este menino não se recordou que ele era filho daquele homem. O pecado o distraiu. Ele não teve tempo para lembrar da sua filiação. A distração do pecado, das festas, de tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe dar, fez com que ele ficasse cego para a verdade fundamental que até então estava dentro do coração dele e ele já a tinha esquecido. Eu tenho um pai que me ama. Eu sou um filho amado. Eu tenho um lar para onde eu devo voltar, para onde eu posso voltar. Eu não sou aqui um estrangeiro. Por acaso eu quis me fazer estrangeiro nessa terra de pessoas que não me amam. Porque certamente se aquele menino, durante todo esse tempo em que ele gastou o dinheiro dele, se ele não fez amigos de verdade, que pudesse sustentá-lo no momento da sua fome, é porque ele não foi amado naquele outro lugar. Ele não estabeleceu relacionamentos que pudessem lhe dar segurança. Então o único lugar em que ele tinha alguém que de fato poderia lhe oferecer o mínimo necessário para viver, que seria ser tratado como um empregado, era na casa do pai. Nós vivemos a mesma história o tempo todo. Quantas vezes nós trocamos pessoas que nos amam de verdade
por pessoas que querem apenas aproveitar daquilo que a gente tem, do dinheiro que a gente tem, ou da alegria e do prazer que a gente pode proporcionar. Nós pecamos terrivelmente contra a nossa identidade. Pecamos e desperdiçamos uma oportunidade de ser feliz de verdade, de ter uma realização humana, de estabelecer para nós uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, o bonito dessa história, e que Jesus faz questão de que todos aqueles que estão ao redor aprendam, é que nunca é tarde para a gente voltar, corrigir aquilo que a gente errou. Nunca é tarde para a gente ter a oportunidade de desfazer os nós dos equívocos e restabelecer os laços, os vínculos que nos dão a segurança do nosso lugar. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Às vezes o que a gente tem é só o choro fruto daquele equívoco terrível que poderia ter ceifado a nossa vida. Mas se hoje você tem condições de entender o que eu estou dizendo, se hoje você ainda pode ouvir o que eu estou lhe falando, é porque a vida não terminou para você. E quem sabe uma decisão favorável, tomar decisão favorável a você, reassumir o seu lugar, reencontrar aqueles que num determinado momento da sua vida você desprezou, você deixou de lado por causa de uma aventura, por causa de um novo tempo que você tanto ansiava. Descubra um novo no seu lugar mesmo, a partir dessa identidade que lhe coloca na segurança de vínculos, de pessoas que de fato estão preocupadas com você. Todos nós temos um pouco de filho pródigo, todos nós também corremos o risco do equívoco, de esquecer quem a gente é, de trocar a segurança do nosso lugar por sonhos que definitivamente não nos levam a nada, por ilusões, podemos dizer. Faça o mesmo que esse menino fez. Aproveite a oportunidade. Ande a pequena distância que te separe daquilo que de fato é importante para você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. A gente estava falando aqui nessa primeira parte do programa que nós precisamos ter a sensibilidade ou até mesmo a honestidade de perceber o que a gente escolhe na vida, né? No Evangelho do Filho Pródigo, o menino perde o tempo, um tempo precioso da vida dele, porque havia escolhido errado e não tinha a coragem de perceber que a escolha errada estava infelicitando a sua vida. Ele havia se acomodado dentro de um erro, e somente depois, quando ele viveu aquela extrema miséria, é que o coração dele se acendeu, recordou que ele tinha um pai, que ele tinha uma família, que ele tinha um lugar para voltar. É sempre muito interessante quando nós tomamos consciência do erro que estamos cometendo e a coragem que a gente tem de dar um passo na direção da mudança. Vamos atender aqui as pessoas que nos escrevem, são muitas, graças a Deus. A gente tem a oportunidade de ver por onde a gente vai, os frutos do programa Direção Espiritual, e toda vez que você partilha a sua vida, a gente tem a oportunidade de falar a muitos corações que estão vivendo a mesma dor, o mesmo conflito que você vive. Padre Fábio, eu tenho 24 anos, vivo em uma família muito religiosa, diariamente participo da igreja, rezo muito, tenho fé, mas tenho um problema que antes não me afetava tanto quanto agora. Sou um desastre quando o assunto é relacionamentos. Todos os meus relacionamentos até hoje, padre, foram rasos,
e eu sempre saio muito ferida deles. Sou muito intensa e sofro muito por isso. Meu último início de relacionamento, eu me apeguei muito ao rapaz, muito mais do que ele a mim, e isso está me doendo muito agora. Terminamos de uma forma muito conturbada e ouvi dele muitas ofensas que me machucaram muito, mas por falta de amor próprio eu não consigo seguir em frente e sigo esperando que ele me procure acompanhado de um pedido de desculpas. O seu aniversário se aproxima e eu nem sei se devo parabenizá-lo ou não. Padre, gostaria muito de um conselho seu, uma direção espiritual, porque meu coração já está cansado e só de pensar em conhecer outra pessoa, começar tudo de novo desde o início, já me desanima. Desde o início. Desculpa, o que devo fazer? Ela não coloca o nome, não quer ser, melhor, coloca, mas não quer ser identificada. Minha filha, você tocou numa questão aqui fundamental. Toda vez que nós estabelecemos um relacionamento com o outro, a gente precisa ter consciência de que a relação com o outro só é boa a partir do momento em que a relação que a gente tem com a gente já está suficientemente estabelecida. É o conceito de pessoa que a gente trabalha no livro Quem Me Roubou de Mim, que eu escrevi justamente sobre essas questões de relacionamento de pessoas que sofrem muito. Conceito de pessoa inspirado pela antropologia cristã, judaico-cristã, nos diz que a pessoa é aquela que tem a posse de si. Em outras palavras mais simples, né? É aquela que se possui, que é dona de si. É aquela que já conseguiu conhecer-se o suficiente, já tomou posse de si. E porque tomou posse de si, pode se dispor ao outro, pode se oferecer ao outro. O grande problema é que nós estabelecemos relacionamentos sem antes ter feito esse dever de casa. E na posse de si, a gente precisa viver a experiência do amor próprio. Quem não se ama vai ter muita dificuldade de sentir-se amada pelo outro, ou então até mesmo de amar. Você está dizendo aqui que você é intensa demais. Pode ser que essa sua intensidade seja fruto dessa falta de posse de si mesma, que é uma expressão de imaturidade. Tá certo? Todo mundo tem o direito de ser intenso, mas a intensidade não pode atropelar o processo, né? Eu não posso atropelar o meu processo no relacionamento, no conhecimento de uma pessoa. Tem que ir devagar. Você não sabe quem o outro é. Você terá de passar pelo processo normativo. Isso é a norma, né? Faz parte de todo o processo de conhecer alguém, dar os passos gradativos. A intensidade já pode ser expressão de uma imaturidade que você alimenta. Precisa ter muito cuidado quando você vai estabelecer um relacionamento com o outro, colocando a sua intimidade, a intimidade do seu coração, colocando seus sentimentos. Então às vezes não dá certo por isso. Eu ainda não amadureci o suficiente para poder oferecer-me ao outro. Você tem 24 anos, você é muito jovem ainda, e é provável que você vá aprendendo com o tempo. Agora veja bem, esse sofrimento que você passa ao outro, hoje, já que você identificou que ele aconteceu da mesma forma nos outros relacionamentos, significa que pode ser que o erro esteja justamente na maneira como você administra esses relacionamentos. Nós não podemos ficar repetindo conscientemente os mesmos erros. Tenha coragem de colocar para você, de identificar como é que você erra ao estabelecer o relacionamento com o outro. Onde é que você peca, poderíamos dizer, né? Não no sentido de pecado que precisa ser confessado ao padre, não. Mas aquele pecado que você peca contra você mesmo. Você abre mão demais do seu mundo para ter o outro na sua vida? Que às vezes é assim. O namoro começa e você imediatamente abre mão do seu mundo porque você quer agradar o outro. Você abre mão das realidades que você tem, daquelas que já faziam parte de você. Às vezes existem relacionamentos em que os cônjuges exigem até que o outro deixe os seus amigos de lado.
Não é possível isso. Não há possibilidade de você estabelecer um relacionamento em que você tenha que abrir mão da sua vida para que aquilo dê certo. Ah, padre, mas o amor não é renúncia? Sim, mas espera o amor concretizar-se, espera você saber que de fato você ama e é amado, para começar a dar passos na direção dessas renúncias. Precisa namorar sem muitas pretensões no primeiro momento. Precisa namorar com mais leveza. Não abra totalmente o seu coração para alguém que acabou de chegar. Você não sabe se isso vai valer a pena. Não quebre a sua intimidade só para ter a garantia de que o outro vai ficar. Não. O amor, ele dá é muito mais fácil você encontrar um relacionamento em que você se sinta amada quando você não espera tanto por ele, quando você não cria tantas expectativas, né? Olha, você já está idealizando até o retorno do rapaz. Já está esperando que ele chegue com uma mala de desculpas, né, para poder recomeçar com você. Isso aqui já é expectativa que você não tem o direito de alimentar. E outra, namoro. O namoro, ele é um ensaio do casamento. Quando você namora, você fica vendo aquilo que pode dar certo e aquilo que não, e aquilo que tem tudo para dar errado. Por isso que ele precisa ter a liberdade de terminar, né? Mas é isso aí, minha filha, faça um investimento em você. Leia esse livro aqui, eu acho que vai te ajudar. Se você não tiver tido a oportunidade de conhecer esse livro, Quem Me Roubou de Mim, é uma leitura que eu acho que pode ser positiva para todo mundo que passa a dificuldade de amar demais ou de amar de menos e de não ser capaz de estabelecer vínculos duradouros. Aliás, essa é uma característica dos nossos dias, né? É impressionante como os vínculos são cada vez mais transitórios. Nós temos dificuldade de fazer com que um relacionamento quebre aquela primeira barreira da superficialidade, que ele fique fecundo. E não é só namoro, não. Até um relacionamento de amizade passa por esse risco. Como é difícil a gente alimentar uma amizade profunda. Por quê? Primeiro porque os ambientes que a gente frequenta nem sempre nos proporcionam uma conversa que nos faz ficar amigos. É sempre tudo muito conturbado, sempre todo mundo muito distraído com os celulares e todo mundo, cada um estabelecendo conversas paralelas. Você está conversando com uma pessoa, ela está ali digitando coisas no celular dela e prestando atenção em você ao mesmo tempo. Então nós somos muito superficiais, estamos vivendo de maneira muito superficiais. É natural que os nossos relacionamentos também entrem pela mesma perspectiva, né? Não é possível a gente criar vínculos fecundos com tanta superficialidade. É uma mudança de vida mesmo. Passa pelo conceito de conversão. Interessante, né? A conversão que Jesus nos propõe é justamente a gente ir cada vez mais tomando posse do nosso coração. É um movimento de profundidade, veja bem. É um movimento que faz com que a gente tenha uma busca interior que nunca vai terminar. A superficialidade tem fim, a profundidade não. Quando você opta por viver uma busca de amadurecimento, por exemplo, como essa menina aqui, por que os meus relacionamentos não dão certo? É preciso investigar-se. Não dá para ir fazendo esse rolo compressor apenas dando a desculpa para si mesmo e para os outros. Ah, eu tenho dificuldade de amar e ser amada. Eu tenho dificuldade de ser fiel. A pessoa nunca toca de fato o cerne das questões. Porque ninguém é assim por acaso. Algum motivo ali precisa ser descoberto, ser investigado, para que a gente tenha condições de mexer nele. Aristóteles, um filósofo clássico, dizia que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência
pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz, de ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos estão tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo, investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado, porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece. É igual aqui em Minas, naquele coador antigo, né, que a gente passava o café. O coador que era um filtro de pano, feito pela nossa mãe, para que a gente pudesse tomar a parte do café que nos interessava. Porque vai jogar o pó dentro do café para você ver, para ver se você consegue tomar. Não dá. É preciso ter o filtro de pano, que a gente chama de coador, para que a gente fique com a parte boa do café. Muitas vezes nós não usamos este filtro para perceber o que a gente se oferece. A gente vai causando uma intoxicação da alma, uma intoxicação da mente, uma intoxicação de tudo aquilo que nos gera. Aí você tem todos os significados: mente, coração, alma, espírito. A gente fica poluído. Por quê? Porque a vida, o mundo, as realidades que estão de fora, elas podem ser nocivas a nós. É claro que tem muita coisa boa de fora que vem nos ajudar, nessa consistência humana. Agora, se a gente não passa pelo filtro essas realidades, pode ser que a gente esteja tomando um café envenenado. Pode ser que a gente esteja provocando uma intoxicação dentro de nós, porque a gente não teve coragem de identificar, de colocar ali um filtro que nos ajudasse a ficar mais puros. O amor próprio é esse ponto de partida para que todo relacionamento seja saudável. Quem não se ama, quem não se cuida, quem não faz o dever de casa diário, de jogar amor dentro do coração, e essa é a ação de Deus, é justamente o que Deus faz no coração daquele filho que volta para pedir perdão ao pai. Ele precisou voltar a se amar. Ele precisou identificar que comer a lavagem dos porcos não era para ele. Engraçado, né? Você vê naquele rapaz a identidade que não havia sido totalmente perdida, que é quando ele lembra que ele tem pai.
Isso é amor próprio. É o amor próprio que move o coração daquele rapaz ao identificar que aquela miséria, que aquele alimento imundo não era para ele. Minha gente, quantos de nós ficamos nos alimentando de sentimentos estragados que podem ser comparados à lavagem dos porcos? Quantas vezes eu encontro pessoas bonitas, nutridas, com relacionamentos precários, tóxicos, viciantes, aquele pseudo-amor, né? Aquele falso amor, que pode ser comparado a uma lavagem de porco, aquele namoro que não é outra coisa senão um chiqueiro, não há nada de puro naquilo, a pessoa se maltrata o tempo todo só para ter a companhia do leitão, né? Não, pelo amor de Deus, você merece muito mais. A pessoa só se recupera no momento em que ela olha para o espelho e vê a face desfigurada e diz para ela mesma: eu não mereço esse tratamento. Isso corrigiria tantas coisas dentro dos namoros, dentro das relações de casamento, porque também no casamento acontece isso. Quanto o marido tratando a esposa de maneira que vai expulsando o amor próprio dela, ou então é o amor próprio que foi expulso, que já permitiu aquele tratamento tão odioso. Namoro, casamento, relação entre amigos, nós precisamos ter muito cuidado para a gente não se acostumar ao alimento imundo. Precisamos tomar muito cuidado para a gente não se acostumar com o precário e achar que ele é a única coisa que nós merecemos ter na vida. A gente merece muito mais. Merece no sentido de ver que há uma dignidade em mim, em você, que não pode ser nunca, em hipótese alguma, pode ser esquecida. Essa dignidade também chama-se amor próprio. É através dela que Deus nos fala, que Deus nos chama, que Deus nos traz de volta. Reacenda o valor que você tem. Tenha consciência da grandiosidade que você representa diante de Deus. E trate-se. Trate-se da mesma forma como Ele te trata, com amor e com respeito. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre todos nós a bênção e a proteção do céu. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar, a ingratidão morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, eu sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em